Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um webinar Let's Talk, organizado pelo Inopol Academia de Empreendedorismo. Esta vai ser a terceira edição deste ciclo em 2023. O Inopol é uma unidade orgânica do Politécnico de Coimbra. A nossa missão passa por promover uma cultura de inovação e de empreendedorismo, estimular e incentivar a transferência e a valorização do conhecimento e também apoiar o desenvolvimento de competências transversais e de futuro que acreditamos nós possam ajudar a potenciar a inserção profissional dos estudantes e dos diplomados do Politécnico de Coimbra. O Inopol, também numa faceta que acaba por ser também um bocadinho mais visível, atua como uma incubadora de empresas e de projetos de vocação empresarial. Neste trabalho, nós procuramos dar prioridade a spin-offs que nasçam dentro do IPC, portanto, em cada uma das 6 escolas que fazem parte deste ecossistema, e também startups que tenham uma forte ligação ao meio académico, seja através de estudantes, diplomados, docentes, investigadores ou por via de projetos de investigação e desenvolvimento tecnológico em copromoção com empresas e com a indústria. Não obstante isto, o Inopol é uma estrutura que está aberta a qualquer promotor ou empreendedor que tenha uma ideia ou um projeto inovador que pretenda explorar. Disponibilizamos, além do espaço físico para a instalação, um conjunto de serviços de logística, portanto, o acesso à sala de reuniões, a salas de formação, auditórios, gestão de correspondência, internet, portanto, todas essas dimensões habitualmente presentes no trabalho de uma incubadora, e depois, obviamente, também aqui algum apoio em termos de consultoria técnica especializada numa diversidade de áreas, como o desenvolvimento do plano de negócios, apoio jurídico no processo de constituição da empresa, diagnósticos de propriedade intelectual, o acesso à mentoria e a parceiros, interação com centros de ID e laboratórios do Politécnico de Coimbra e outros também que pertencem à nossa rede, e também a identificação de oportunidades de financiamento que possam ajudar a alavancar os projetos. Na vertente que temos de Academia de Empreendedorismo, promovemos periodicamente ações de formação e de capacitação. Estas são direcionadas não apenas para os empreendedores que tenham projetos ou empresas incubadas aqui no Inopol, mas para toda a comunidade do Politécnico de Coimbra e, sempre que possível, também envolvendo os agentes do ecossistema empreendedor da região. É neste contexto que se insere este ciclo de webinars Let's Talk. O Let's Talk é uma iniciativa mensal, geralmente ocorre na segunda terça-feira de cada mês. Neste mês de março, excepcionalmente, não aconteceu, mas em abril regressaremos também já a esse calendário. E esta iniciativa tem como objetivo sensibilizar a comunidade para os temas-chave do mundo do empreendedorismo e da inovação. Fazendo a apresentação do webinar de hoje, temos connosco o Pedro Rezende. Pedro é arquiteto, cofundador e CEO da OWL, Our Watch Leads, uma startup de Coimbra que tem como missão democratizar o acesso a soluções baseadas em tecnologia espacial e dados de satélite e aplicando também essas tecnologias aos setores da construção, do imobiliário e das smart cities. Durante a sessão, o objetivo será dar a conhecer o percurso que tem vindo a ser trilhado pelo Pedro e pela sua equipa da OWL no ecossistema nacional de empreendedorismo e inovação e perceber também qual é a sua perspectiva sobre o papel que a inovação pode ter na arquitetura e em outros setores relacionados e também o potencial transformador que poderá estar associado à aplicação destas tecnologias espaciais neste tipo de mercados. Feita esta apresentação, eu agradeceria a presença do Pedro e a disponibilidade para participar aqui connosco neste Let's Talk e passaria a palavra para que pudesse avançar então para a apresentação e que possamos acompanhar, deixando, como habitualmente, as questões para o final, que tenham, se forem surgindo durante a apresentação, podem também ir colocando aqui no chat, que nós depois tentaremos responder no final. E desejo uma boa sessão a todos e passaria então a palavra ao Pedro. Obrigado, Pedro. Obrigado, João, e boa tarde a todos. Obrigado pelo vosso interesse. Em primeiro lugar, também dizer um especial obrigado ao Inopol, e não só pelo convite, mas também por toda a divulgação. Pronto, como sabe, sou o Pedro Rezende, sou sócio-gerente da OWL e, no fundo, nós estamos precisamente a democratizar o acesso aos dados satélite. Fazemos parte da rede Alumni, da incubadora de empresas da Agência Espacial Europeia. Estamos incubados no IPN, em Coimbra, e no fundo eu vou
fazer uma breve apresentação de algumas das conquistas, de alguns dos produtos que temos feito, e começar por explicar isto da democratização. Na nossa perspectiva, acreditamos que os dados podem ser muito úteis não só para projetistas, arquitetos, engenheiros, construtores, promotores imobiliários, e daí que tínhamos começado por criar uma loja online onde estes profissionais podem aceder aos dados para, por exemplo, informar as decisões no caso da compra de propriedades, no caso da concessão dos projetos. E recentemente também começámos a trabalhar no setor das Smart Cities para, seguindo essa missão, esse objetivo de democratizar o acesso, termos uma aplicação mobile que no fundo permitisse aos utilizadores não só ver os índices de observação terrestres, mas também que permitisse georreferenciar fotografias, distinguindo entre o que era um local de interesse, biodiversidade ou um problema a reportar. Pronto, isto aqui ainda é uma versão de teste da aplicação, mas a aplicação chama-se Citizen e vai estar em breve acessível a qualquer cidadão. Pronto, e nesse sentido a nossa missão é precisamente trazer maioritariamente aos profissionais da construção e do imobiliário, mas também perceber como é que podemos criar valor para o cidadão comum, completando esse nosso objetivo de democratizar o acesso a esta tecnologia. Aqui a nossa web dashboard será mais para o utilizador município, um utilizador profissional, e mais à frente eu até posso explicar em pormenor o que é que cada um destes canais de distribuição também traz. Não fazemos tudo sozinhos, pelo contrário, estamos muito apoiados desde logo pela Agência Espacial Europeia, pela incubadora de empresas da Agência Espacial Europeia, pelo IPM, e temos uma vasta rede de clientes e também de entidades parceiras que no fundo nos foram acompanhando, que resultam precisamente desta nossa vontade de trazer a tecnologia para os nossos setores, que normalmente são muito tradicionais, demoram a adotar as tecnologias digitais. Também somos muito bem acompanhados em termos de marketing e software e desenvolvimento de software. Temos tido muito apoio através da bolsa que ganhámos com o programa Faraón, de cientistas da Universidade de Coimbra e de organizações como a Caritas Coimbra, e também temos tido bastante acompanhamento a partir da Glint, e claro que temos os nossos conselheiros que no fundo nos ajudam também a perceber alguns pontos da tecnologia satélite e não só. Aqui a nossa equipa somos arquitetos e engenheiros, temos bastantes experiências em termos no setor. No meu caso sou projetista de formação e já há mais de 10 anos que sou coordenador, autor de projetos de arquitetura. Aqui o José Martins, que é o nosso responsável pela expansão do negócio, já é o neto de um dos criadores da Matobra e neste momento é o diretor-geral da Matobra, que é uma das principais empresas de distribuição de materiais de construção. O Eduardo Godinho, que é o nosso diretor técnico, e que traz esse aporte precisamente tecnológico, desde a proficiência em tratamento de dados, processamento em Python, até ao campo dos dados satélite e o processamento dos mesmos, a automatização também dos nossos processamentos. E a Daniel, que é a nossa coordenadora BIM. BIM é precisamente o nosso software que usamos para conceber os projetos dos edifícios. Temos também vindo a receber bastante reconhecimento, em vários prémios que nos trazem também não só apoio financeiro, mas também, precisamente como falei, o reconhecimento dos nossos desenvolvimentos. Começar também, porque acho que há aqui uma mensagem que eu gostava de vos passar a todos, porque eu como projetista continuo a fazer, uma das questões que nós neste momento fazemos é o serviço de projeto com o apoio dos dados satélite, ou seja, os dados satélite de observação terrestre permitem-nos
perceber os sítios da intervenção, mas antes de percebermos a tecnologia já fazíamos projeto de arquitetura, e nesse sentido perceber que começámos em 2010, tanto eu como uma colega minha ganhámos um concurso para jovens arquitetos, fizemos a nossa primeira obra no Porto. Na altura até tivemos bastante reconhecimento e fomos entrevistados para a RTP, apresentámos o projeto na Ordem dos Arquitetos, e surgiu a oportunidade. Na altura o mercado da construção estava bastante preparado, já desde 2008 que vinha a abrandar, e surgiu a oportunidade de empreender por conta de outra. E assim foi. Fui para Angola também trabalhar numa empresa que tinha muita obra em Angola, o que me permitiu depois ter a experiência suficiente para em 2014, iniciar a minha atividade empresarial com empresas de projeto em Luanda e em Lisboa. Estes edifícios que vêm aqui são resultantes dessa experiência, ainda antes dos dados satélite, para perceber que precisamente esse aporte da parte de projeto já existia, esse conhecimento do setor já existia, e também para explicar que mesmo num setor muito tão tradicional como é a construção, como é que a tecnologia pode trazer inovação e outro tipo de oportunidades. E uma das principais necessidades que eu sentia nesta fase, enquanto empreendedor, enquanto projetista, era precisamente defender o porquê de proteger certas zonas, proteger certo tipo de vegetação, ter certo tipo de opções materiais, e a tecnologia satélite veio precisamente trazer isso, veio-me trazer os dados concretos, com valores, não é? De ter e de justificar certas opções no planeamento. Desde logo permitiu, como até comecei por falar com o João, permitiu que nós estendêssemos o nosso alcance a outros mercados. Nós estávamos presentes em Angola e em Portugal, porque era a nossa presença física, mas a tecnologia satélite permite apoiar a decisão, por exemplo, na escolha das propriedades e nas soluções de projeto, precisamente porque permite remotamente diagnosticar estas propriedades, estes terrenos de intervenção, com uma série de parâmetros, como nós estamos a ver aqui na imagem, desde a temperatura à superfície terrestre, o índice de construção, o índice de umidade no solo, e o índice de vegetação, e no fundo perceber que estes parâmetros podem ser uma mais-valia aos métodos tradicionais de diagnóstico do local. Não substituímos os levantamentos topográficos, porque os levantamentos topográficos in situ têm uma resolução que é necessária, com o detalhe métrico que é necessário para informar um projeto continua a ser necessário, mas trazemos outros parâmetros que estes métodos tradicionais não tinham. Por exemplo, neste caso, a temperatura à superfície terrestre é uma grande ferramenta para perceber precisamente como é que o desenho bioclimático das fachadas dos edifícios, da localização, da própria implantação do edifício pode ser feito otimizando. E neste caso, como vos disse, foi muito interessante porque nós, quando começámos, estávamos a experimentar a tecnologia e as possibilidades da tecnologia, e fizemos precisamente este estudo em várias localizações diferentes do mundo, em Mumbai, Índia, Santa Fé, México e África do Sul, em que eram localizações conhecidas por terem sempre este contraste social de bairros clandestinos, em muita proximidade com vizinhanças, com vegetação planeadas e com vegetação. E nós queríamos perceber o que é que a tecnologia nos permitia distinguir destes dois diferentes tipos de urbanizar, de fazer cidade. E nesse sentido foi muito interessante perceber que em todas as localizações os valores os resultados eram semelhantes. Porquê? E muitas vezes nós sabemos isto de forma empírica, mas aqui são os dados concretos, os valores concretos. Nós sabemos que, por exemplo, neste bairro na Índia, Mumbai, temos um desconforto térmico de 5 a 7 graus
no bairro clandestino. E, no fundo, isso é, em graus Celsius, o impacto de dois tipos diferentes de fazer cidade, de urbanizar. Pronto, e no fundo, isto pode parecer um resultado muito simples, mas mostra-nos algo muito cuja conclusão dá muito que pensar, que é a importância do solo permeável, a importância do solo permeável com vegetação. E aqui temos a prova em valores, em valores numéricos, neste caso em graus Celsius, dessa importância. Pronto, e como conclusão, isto aqui até foi numa fase em que estávamos praticamente a explorar, como vos disse, as possibilidades da tecnologia. Isto foi quase como uma prova científica. Não sei se conseguem também ver com detalhe, mas temos aqui as linhas topográficas porque queríamos garantir que este resultado também não era afetado pela pendente natural do terreno e por estar numa zona mais em sombra, e não era... são as mesmas cotas, em alguns casos até mais elevadas, ou seja, estamos a falar que o mesmo tipo de exposição solar, estes dois tipos de fazer cidade tinham um conforto térmico que estava na ordem dos 28 graus no verão, e um desconforto térmico que era mais elevado, até 7 graus, com 35 graus aqui na zona central do bairro clandestino. E pronto, e no fundo, só aqui esta conclusão percebemos a importância novamente frisada isto, a importância do solo permeável com vegetação está aqui em dados concretos, ou seja, é uma evolução daquilo que era um conhecimento empírico, de que a vegetação melhorava o conforto térmico, neste caso na cidade. Aqui é a prova com o valor dessa melhoria. Pronto, e depois passar aqui um produto muito simples, também remotamente conseguimos aceder à topografia, desde uma resolução de 30 metros por pixel até uma resolução que é chamada muito alta resolução em tecnologia satélite de 50 centímetros por pixel, tanto em 2D como em 3D. E neste caso, por exemplo, os 50 centímetros por pixel já é muito competitivo, porque para grandes extensões já dá um grande grau de detalhe. Mais uma vez, não substitui o levantamento topográfico, mas para perceber certas diferenças entre propriedades, como iremos mostrar mais à frente, para escolher entre essas mesmas propriedades, ou até à escala do master plan e à escala do desenvolvimento urbano, à escala da cidade, é um produto muito interessante e muito mais competitivo, porque precisamente essa valência do satélite, varrer vários quilómetros quadrados em simultâneo e poder fazê-lo de forma remota, não precisando de estar no local para fazer este levantamento. Pronto, e neste momento também estamos precisamente a puxar aquilo que são os dados satélite para dentro dos nossos softwares de projetistas, software BIM, que no fundo que digitalizam aquilo que é os edifícios e a sua envolvente, e os edifícios e as infraestruturas, neste caso até uma infraestrutura, e aqui juntarmos tanto a topografia como o ortofotomapa, como o deslocamento vertical e a subsidência, que pode ser indicativo de solo em risco de colapso, ou seja, estamos aqui a medir os deslocamentos verticais que podem estar localizados no tabuleiro desta ponte ou perto na envolvente. Neste caso já é um produto nosso, é o bom para construção. Este aqui também irei mostrar mais em pormenor mais à frente. É um produto em que nós etiquetamos as zonas que são mais ricas do ponto de vista da vegetação e da água no solo, e também da topografia, como zonas más para construir, mas porque são precisamente as zonas que são mais ricas do ponto de vista
da vegetação existente, e muitas vezes também vegetação com água é normalmente sinónimo também de biodiversidade, ou seja, também convida à existência de outras espécies de fauna. Por isso, nós, ao fazermos este tipo de mapeamento, estamos a proteger as zonas mais ricas do ponto de vista da biodiversidade. Mas, ao mesmo tempo, o que é que isto significa em termos de poupança de custos? Significa precisamente que estamos a distinguir quais são as zonas melhores para construir, porque precisamente o dono de obra irá gastar menos com escavação, com arranque de árvores, e até chegando mesmo ao ponto da drenagem das águas pluviais, drenagem de caves, porque também estamos a dizer onde é que existe menos água perto da superfície, pronto, e nesse caso também pode ser uma ferramenta para poupança de custos. E claro, a topografia, ou seja, temos aqui três variantes em simultâneo. A topografia também, quando é muito alta, também acusa e no fundo é considerada como mais dispendiosa ou menos boa para construir. Ou seja, também estamos a mapear as zonas com menos declive, que irão ter menos escavações e a necessidade também de menos aterros. Depois também estamos a desenvolver produtos que utilizam a inteligência artificial. Neste caso foi uma classificação automática do uso do solo, em que usámos algoritmos de machine learning e deep learning para distinguir aquilo que é a construção residencial, construção comercial e industrial, vegetação alta, vegetação baixa, solo sem vegetação e assim isento também as rodovias ou os passeios. Ou seja, de uma forma automática, conseguir mapear o território tal como ele existe com estas 5 distinções, estas 5 classes. Trata-se aqui de uma velocidade e também de uma ferramenta que é muito poderosa para o mapeamento, para a atualização de PDMs, para a informação do projeto, desde o master plan até ao desenvolvimento de uma vizinhança, de uma parte de cidade. Ou seja, estamos aqui a mapear aquilo que existe na realidade. E uma das mais-valias também que a tecnologia traz é que os satélites voam, em alguns casos, todos os dias. Muitos dos satélites voam pelo menos todas as semanas, adquirem boas imagens com muita frequência. E nesse sentido nós podemos trazer esse mapeamento conforme ele existe e de forma muito mais otimizada, como vos disse, com muito mais velocidade, varrendo vários quilómetros quadrados do território, o que os métodos convencionais, mesmo os drones, não são competitivos a este nível. E depois isto, claro que tudo depende daquilo que se pretende fazer. Se for a atualização de um PDM, escala 1/10.000, escala 1/5.000, isto é um produto perfeitamente viável. Agora, claro que se quisermos uma muito alta resolução, podemos ir para outros produtos. Mas mesmo assim, este aqui que nós usamos é uma resolução de 50 cm por pixel, por isso mesmo à escala 1.000 tem bastante detalhe. Por isso, é uma mais-valia começarmos a trazer isto para projetos, a trazer isto também para o poder municipal, poder atualizar o mapeamento que tem, que normalmente fica feito e fica bem feito durante um tempo e depois está desatualizado. Aqui a variação da temperatura à superfície terrestre, este slide eu recuperei no fundo para trazer aqui duas questões, que mais uma vez o tempo de revisita. Isto aqui permite-nos fazer uma análise temporal com várias imagens, ver as variações, ou seja, não é uma vez que se estuda, não é uma data que se estuda, não, percebe-se o comportamento ao longo do ano, e neste caso até era de diagnóstico de um fenómeno que nós achámos muito caricato, que era o Estádio da Luz. Isto aqui em Lisboa, o Estádio da Luz estava sempre bastante mais frio do que a envolvente, até comparando com o Estádio de Alvalade. Pronto, isto
como é óbvio, isto aqui não foi um cliente, não fomos pagos pelo Benfica para fazermos este estudo, foi só uma curiosidade. Estávamos a fazer outro estudo para Lisboa e reparámos neste fenómeno, mas isto para mostrar que efetivamente é possível perceber estas diferenças ao nível da cidade. E depois, claro que isto tem relações diretas com o tipo de construção, com as correntes de ar que se sentem, e pode também, até como já disse ao João, pode também ter que ver com alguns fenómenos como a rega do relevado e a evaporação da água, contribuir mas ser assim tão mais frio é realmente um fenómeno interessante de mapear e de distinguir. Mas aqui o mais importante até neste caso era perceber a capacidade de avaliarmos 1 ano, 2 anos, 3 anos de dados. Vocês veem aqui os dados da temperatura a variar com a diferença em graus Celsius, ou seja, com bastante detalhe. Pode voltar aqui um bocadinho à subsidência. Isto é um produto já muito elaborado, que está a ser muito utilizado para a monitorização de infraestruturas existentes, ou seja, património já construído, e permite precisamente, por exemplo, empresas e organizações como a Infraestruturas Portugal, que têm na sua responsabilidade várias infraestruturas, muito, no fundo, a manutenção e a vistoria de fiscalização é impossível fazer-se com eficácia todos os dias, fisicamente, ou seja, estes métodos de perceber certo tipo de fenómenos remotamente, em alguns casos até mapeá-los e libertar a sinalização de forma automática para deslocamentos verticais que podem ser nocivos para depois se confirmar num local o que é que se passa com a infraestrutura. Pronto, e nesse sentido, este índice permite-nos perceber as fragilidades estruturais e até o solo em risco de colapso à volta destas infraestruturas. E neste caso foi uma ponte, mas também fizemos com ferrovia e taludes, sempre mostrando as possibilidades da tecnologia. Aqui, mais uma vez, a subsidência, porquê? Porque estes no fundo são três produtos que nós usamos para perceber os riscos de determinadas propriedades, determinados locais, em termos daquilo que é impactos de catástrofes naturais, deslizamento do solo ou deslocamento vertical do solo, no caso da subsidência, os incêndios e o risco dos mesmos, o impacto dos mesmos, e as cheias. Isto com as alterações climáticas são parâmetros que cada vez mais são pertinentes até numa fase mais amontante na escolha das propriedades, para perceber se os terrenos que estamos a comprar, se as propriedades que estamos a comprar estão nas melhores zonas, pode fazer com que poupemos consideravelmente, e também, ao contrário, também podemos pensar nisso, que é saber de antemão que existe a possibilidade de um incêndio descontrolado atingir a nossa propriedade, dá que pensar na escolha e na compra da mesma. Pronto, isto. Depois, em termos práticos, vou-vos mostrar aqui um caso concreto em que nós fizemos para um cliente que estava indeciso entre 3 propriedades muito próximas, e queria comprar para precisamente construir o seu empreendimento, e no fundo nós diagnosticámos tanto em risco de cheias pela proximidade com o rio Zezer, como em umidade do solo. Aqui, quanto mais vermelho significava mais água no solo, e aqui os azuis escuros significava a proximidade com o rio Zezer em conjunto com a topografia, ou seja, quanto mais alta fosse a topografia, também diminuía por consequência o risco de cheias. E isto também é uma das possibilidades da tecnologia, é fazer cruzar aqui 2 indícios em simultâneo, umidade no solo e também a água
e o impacto das cheias do rio, e aqui o risco de incêndio. E, no fundo, perceber nas 3 propriedades quais eram as melhores e piores zonas em termos de risco de ocorrência destas catástrofes naturais. E depois perceber o que é que daqui deriva, ou seja, perceber que o produto que vos falei há bocado, que é as melhores zonas para construir, diagnosticadas aqui para as 3 localizações, e perceber depois como é que esses dados podem servir para informar o projeto, ou seja, na localização do edifício. Neste caso, aquilo que simulámos em BIM foi precisamente o que é que custaria em termos de escavação, em termos de muros de contenção, aterros e acessos, edificar em cada uma das 3 localizações nas melhores zonas. Pronto. E depois chegámos à conclusão que a localização 1 e a localização 3 eram as mais favoráveis pela topografia e pela vegetação. Pronto, e aqui está bem mapeado essa questão no nosso produto Good to Build, e depois perceber que a tecnologia nos permite efetivamente pormenorizar e estimar com um grau de muito mais certeza quais serão os custos de implementação do mesmo edifício em cada uma das localizações. Pronto, e nesse sentido foi muito importante para o nosso cliente perceber quais eram os impactos, mesmo, e estávamos a falar em zonas muito próximas, ou seja, todos os terrenos eram inclinados, mas com a topografia satélite percebemos que este era mais inclinado que este. Para a mesma implantação, íamos gastar mais em escavação, quase mais 1000 metros cúbicos em escavação. Pronto, e também mais em muros de contenção. Pronto, só nos acessos é que este caso não era tão bom, mas, ou seja, tudo somado, a localização 3 era efetivamente economicamente aquela que garantia menores custos de implementação, e isto é algo que foi tudo feito antes do cliente comprar a propriedade, antes de investir em levantamentos topográficos, antes de investir em sondagens, pronto, e nesse sentido pudemos fazer a topografia de 3 localizações, ver o risco de incêndio e risco de cheias em 3 localizações e ainda estimar precisamente quais seriam os custos, ou ao contrário, qual seria a poupança que o utilizador poderia fazer consoante a sua escolha da propriedade. Pronto, e agora, como conclusão também, voltar um pouco ao início, que é em que é que a tecnologia satélite pode trazer sustentabilidade ou contribuir para uma maior sustentabilidade na construção e no imobiliário. Desde logo, do ponto de vista ambiental e social, como vimos, estamos aqui a mapear impactos de diferentes maneiras de fazer cidade, de diferentes tipos de urbanização, em que percebemos a urbanização planeada com vegetação é sempre termicamente mais confortável do que uma urbanização clandestina sem vegetação, e claro, isto está diretamente associado aos fenómenos de ilhas de calor. A maioria destes telhados são em chapa, acumulam muito calor, e no fundo tudo isto tem o seu impacto na cidade, e nós percebemos com os dados de satélite o grau desse impacto, o grau desse... E por outro lado, outra coisa muito importante que percebemos, que é isto, já, como vos disse, é uma evolução para aquilo que era a experiência empírica, de diferentes formas de fazer cidade. Isto foram os dados concretos de perceber que um maior grau de controlo, isto é, um maior grau de planeamento, o quão melhor é do que a ausência total de planeamento. Pronto, e nesse sentido também socialmente falando, também é uma perpetuação das dificuldades que estas comunidades enfrentam, não é? Porque se queremos que estes cidadãos também tenham uma contribuição mais ativa na economia,
aqui passa também uma responsabilidade para que a construção seja permitida, porque as pessoas precisam de um teto, mas que também seja permitida com regras, ou seja, mostrar tanto às comunidades como aos municípios que podem ajudar a regular estas construções, a mais-valia de fazer de forma mais organizada e ou seja, mais uma vez, introduzindo solo com vegetação, solo permeável com vegetação. E depois voltar a falar da questão económica, ou seja, a sustentabilidade também só se completa se a parte económica também se verificar, e esta tecnologia, em termos práticos, é uma ferramenta muito poderosa para prevermos os custos de implementação, ainda na fase da aquisição das propriedades. Pronto, e nesse sentido, muito obrigado pelo vosso interesse. Eu até, se calhar, até volto aqui ao primeiro slide, que é este primeiro, e devolvi aqui ao João para eventuais questões Sim, obrigado, Pedro, pela apresentação. Acho que foi muito interessante perceber, acho que todos nós vamos tendo um bocadinho consciência disso, mas o impacto positivo que a tecnologia pode ter em setores ditos mais tradicionais ou que eventualmente ainda estão numa fase inicial deste processo de digitalização. E é muito interessante perceber isso e as ferramentas que hoje temos à nossa disposição e em algo que parece tão distante ou tão longínquo como o espaço, e o quanto isso pode ajudar quase o dia-a-dia de determinadas profissões e ocupações. Pronto, eu abriria agora aqui espaço para colocação de questões. Eu sei que temos várias pessoas também aqui ligadas aos setores da arquitetura, engenharia, que podem ter interesse também em perceber aqui um bocadinho melhor o que faz a OWL, e portanto abriria espaço para isso. Enquanto aguardamos aqui eventuais questões, também se quiserem, eu vejo que está muita gente também sem a câmara ligada, se quiserem colocar por escrito, nós também podemos depois responder nesse formato. Eu se calhar iniciaria também por questionar aqui o Pedro, que tipo de clientes, como é que tem corrido o negócio nessa perspectiva desta aplicação e dos produtos que têm conseguido desenvolver nestas áreas, não é? E portanto que têm depois clientes finais ou utilizadores relativamente bem demarcados, como é que tem sido a receptividade e a aceitação desses produtos por parte desses profissionais? Ou se calhar quais é que têm sido os maiores desafios que vocês têm encontrado nesse processo de crescimento também enquanto empresa? Obrigado, João. Nós temos muitos clientes que vêm ter connosco pelo nosso know-how, pela nossa experiência no setor, nomeadamente no setor da arquitetura, e que acabam por beneficiar. Por exemplo, trabalhamos com um construtor em Angola que acaba por usar também algumas das nossas análises até para entrar em negócios de concessão-construção, ou seja, para ele e mesmo para nós temos o custo de obter certos parâmetros é muito competitivo, não é? Não é minimamente comparável com um levantamento topográfico, e o facto de ele usar isso junto do cliente que ainda não garantiu a obra, ou seja, ele ainda não teve a adjudicação, mas chega ao pé do cliente e diz assim: olha, eu trabalho com estes projetistas, serão eles que irão fazer o projeto, e eles já diagnosticaram aqui o seu local de intervenção nestes parâmetros. Ou seja, é um valor adicional até que promove até a parte comercial para este cliente em concreto. A nossa ideia é efetivamente também passar essa mensagem para que mais clientes nos cheguem desta forma, porque também nos permite fazer um estudo maior, ou seja, permite-nos desde logo dar uma importância não só à componente programática, à componente de desenho da arquitetura, mas efetivamente aplicar o satélite para diagnosticar estes fenómenos, e isso tem sido muito positivo. E claro que há sempre várias questões aqui.
por exemplo, há certo tipo de projetos, como renovações de apartamentos, e claro que dependendo do programa e dependendo do projeto, pode não ter viabilidade a utilização da tecnologia. Mas aquilo que temos visto é que, efetivamente, mesmo em terrenos pequenos, desde que haja, efetivamente, alguma componente de espaços verdes, que justifica-se sempre para perceber o terreno. Aliás, uma das comparações que nós fazemos é precisamente usar este mapeamento, usar os dados de satélite como diagnóstico de imagem, quase fazendo uma comparação com o exame médico de imagem. Nós estamos também a perceber num determinado terreno quais são as zonas mais biodiversas, não é? Onde a vegetação merece também, se nós protegemos a vegetação nessas zonas, também mais facilmente elas se mantêm com saúde, com vigor, e no fundo perceber essas diferenças é uma das valências que a tecnologia traz. Um dos grandes desafios é precisamente esse, alguns clientes que vêm ter connosco para uma encomenda clássica, que precisam de velocidade ou pelo programa que não se justifica a utilização da tecnologia. E nós continuamos a fazer essas encomendas também, claro, mas efetivamente aquilo que queremos é que cada vez mais clientes e até mesmo os projetistas percebam o valor desta tecnologia e aquilo que isto pode trazer. Eu até gostava de trazer também para aqui outra questão que não falei, que é importante, que é existem muitos avanços em termos académicos e de pesquisa acerca da saúde do espaço, a saúde do espaço que nos rodeia e a maneira como a saúde do espaço que nos rodeia nos influencia a nós, seres humanos que usamos esse espaço, quer seja à volta das nossas casas, à volta dos nossos locais de trabalho, escolas, etc. E existe já cada vez mais provas de que, efetivamente, a saúde, não só da vegetação, mas a saúde das espécies de fauna também, a saúde dos espaços que nos rodeiam, tem uma influência direta na nossa saúde, na saúde dos seres humanos, dos utilizadores do espaço. E, nesse sentido, perceber efetivamente, com dados concretos, quais são as zonas mais ricas do ponto de vista da biodiversidade, dos locais de intervenção, perceber a qualidade da água, perceber a qualidade do ar. Estes são tudo parâmetros que os métodos clássicos não traziam, os métodos clássicos de levantamento não traziam, e que nós queremos que esta tecnologia seja complementar, ou seja, a ideia não é substituir levantamentos topográficos, a ideia não é substituir idas ao local de intervenção para conhecer o local de intervenção, mas sim complementar com mais informação, com mais parâmetros. Agora, é preciso efetivamente que o setor abrace a tecnologia e que não só perceba as suas valências, mas também que as comece a usar. E não é fácil, sobretudo porque muitas vezes a pressão começa nos donos de obra. Mas como eu vos mostrei aqui, eu até vou recuperar aquele slide, como eu vos mostrei no estudo final, é uma grande forma de mostrarmos aos donos de obra como é que a tecnologia pode ser usada até para a escolha das propriedades, para perceber qual, e neste caso era entre 3 propriedades, qual seria a melhor para edificar o programa que ele pretendia edificar. E nesse sentido é um pouco isto, a tecnologia começou a ser democratizada relativamente, é recente esta democratização, mas efetivamente já existem casos práticos onde nós podemos acrescentar valor e onde mesmo na aquisição das propriedades e mesmo na concepção dos projetos podemos definir e trazer os dados concretos, trazer com valores a poupança que isto significa para um dono de obra.
Pronto, e esse é um bocado o desafio, João, que é fazer passar, por exemplo, esta ideia precisamente que tudo isto feito com satélite, mas percebemos que numa das localizações estávamos a falar de mais de 1.000 metros cúbicos de escavação. E isto, pronto, é muito dinheiro, não é? E no fundo é perceber isso antes de comprar a propriedade. Isto para um dono de obra vale muito. É algo que traz muito valor à decisão, traz muita informação à decisão. Pronto, e Ok, aquilo que temos percebido também, João, só para terminar sim, esta sim. questão ainda, aquilo que temos percebido também é que efetivamente o facto de nós estarmos a trazer esta inovação nos permite dialogar com organizações que, como projetistas, não seria tão fácil de dialogar se não tivéssemos esta componente de inovação tecnológica. Desde logo com a EDP Redes, com a Infraestruturas de Portugal, ou seja, estamos a falar com organizações que efetivamente também nos abrem as portas precisamente porque nós trazemos esta capacidade, esta inovação tecnológica. E se calhar se eu os abordasse as mesmas entidades só como arquiteto, um serviço clássico de arquitetura, se calhar teria menos facilidade em entrar e efetivamente apresentar estas soluções. Pronto, e claro que também dar aqui uma palavra também a quem nos apoia, também ajuda a sermos uma empresa que pertence à rede alumni da incubadora da empresa da Agência Espacial Europeia, porque é sempre uma credencial, pertencer ao ecossistema do IPN é sempre uma credencial, por isso eu diria que esse desafio de mostrar o valor que estamos já a produzir foi também facilitado pela inovação tecnológica e também por termos essa inovação tecnológica, por estarmos na incubadora que estamos e nos programas também que estivemos. Muito bem, obrigado, Pedro. Não sei se, entretanto, temos mais alguém que gostasse de contribuir, um comentário, uma pergunta. Aqui obrigado ao João pelo comentário. Aqui o Ruben escreveu aqui: Eu não tinha visto, sim, estava... boa tarde, sendo que foram referidos vários tipos de mapeamento e monitorização de diversos locais para respectivo uso e falando sobre avanços tecnológicos, a introdução da arquitetura no metaverso e realidade virtual pouparia algum tempo neste tipo de análises. A comunicação com os interessados seria facilitada e virtual tours do projeto poderiam ser benéficas. Peço desde já desculpa pela pergunta, pois sou aluno de um curso de saúde e esta é uma área que não possuo muito conhecimento. Bem, isto obrigado, Ruben, pela pergunta. Eu não sou muito conhecedor também do metaverso e da realidade virtual. Aquilo que sei é que nós já simulamos aquilo que será construído para os nossos donos de obra já há muito tempo. Aqui a tecnologia satélite não traz esta simulação daquilo que é a digitalização dos modelos não tem muito que ver com a tecnologia satélite. O que pode efetivamente trazer é precisamente, e isso já está a ser feito, é uma percepção mais holística dos gêmeos digitais, ou seja, os gêmeos digitais que eram feitos com softwares de 3 dimensões, não é? Vários exemplos que já faziam isto, desde o Revit, Archicad, Rhinoceros, até aos mais de videojogos do Unreal Engine, se não estou em erro. Por isso, temos aqui vários softwares que já o faziam sem os dados satélite. Agora, aquilo que os dados satélite podem trazer de riqueza a estes gêmeos digitais e até ao metaverso é precisamente estes parâmetros: a temperatura à superfície terrestre,
a qualidade da vegetação, o vigor da vegetação, o risco de cheias, risco de incêndio, ou seja, todos aqueles parâmetros que eu falei, a tecnologia satélite pode efetivamente trazer novos parâmetros que não só a digitalização destas realidades. Não sei se respondi bem à pergunta, Ruben, mas sendo que existem vários setores. Sim, entretanto, também para quem está a assistir e que possa também não ter essa oportunidade, ou que pense depois em questões ou dúvidas que gostasse de falar com o Pedro, nós também depois podem nos fazer chegar, ou o Pedro poderá também aqui disponibilizar o e-mail e ficariam também em contacto para qualquer questão que depois entendam pertinente e que seja do vosso interesse. Nós também estamos a aproximar-nos já da hora habitualmente a que gostamos de fechar, portanto, por volta das 6 horas. Se não houver mais questões, portanto, ainda havia aqui algum espaço, se não houver mais questões, poderíamos então dar por encerrada a sessão. Eu, obviamente, gostaria de agradecer mais uma vez ao Pedro a disponibilidade de participar aqui no nosso webinar e pela apresentação, que foi muito interessante, sobre aquilo que se está a fazer a partir de Coimbra para o mundo, não é? Hoje em dia, com os satélites, podemos estar a fazer trabalhos muito detalhados na Índia, na África do Sul, como demonstraste, e podemos estar a criar valor a nível global, a partir de uma cidade média portuguesa como Coimbra. E acho que isso é também muito interessante, muito inspirador para todos. E aproveitaria também para deixar a nota de que regressamos no próximo mês, conforme habitual, com mais um webinar. Oportunamente iremos também anunciar o orador e o tema, será então na segunda semana de abril. E peço-vos também que nos acompanhem nas redes sociais, acompanhem a OWL também e o trabalho que eles têm vindo a desenvolver. E obrigado a todos mais uma vez pela vossa participação e vemo-nos então na próxima sessão.